O dog do Reddit. Minha noiva queria viver um último lance. Então eu a deixei, a fiz perder o emprego, e agora ela está enfrentando o karma sozinha. Bem, acho que posso dizer que meu relacionamento foi muito parecido com um experimento científico. Você formula uma hipótese, testa, e às vezes as coisas explodem espetacularmente na sua cara. Eu, homem de 32 anos, estava noivo de minha noiva, Shannon, mulher de 29 anos, há 3 anos. Desde o início, sempre tivemos muito em comum, e isso tornou fácil para um cara desajeitado como eu chamá-la para sair. Nos conhecemos há 8 anos, quando estávamos na faculdade. Eu estudava ciência de materiais e ela estudava ciência da computação. Não havia muita sobreposição entre nossos campos, mas éramos ambos nerds da ciência e passávamos muito tempo discutindo avanços em coisas como processadores, tecnologia de baterias e outros assuntos semelhantes. Foi durante uma dessas discussões que percebi que a amava, e o resto é história. Depois da faculdade, consegui um bom emprego em um laboratório de pesquisa, onde ainda trabalho hoje. Shannon demorou um pouco mais para encontrar um emprego, mas eventualmente se tornou uma desenvolvedora júnior em uma startup aleatória. Essa startup já não existe mais, mas ela mudou de emprego algumas vezes, o que me disseram ser normal na indústria de softwares. Agora ela é uma desenvolvedora sênior em uma plataforma de comércio eletrônico. Não é exatamente o que ela queria, mas não dá para reclamar do salário. Nossa vida juntos era bem boa, ao menos ao meu ver. Ambos trabalhamos muito para chegar onde estávamos e éramos respeitados, de certa forma, em nossas respectivas profissões. 3 anos atrás, senti orgulho suficiente do caminho que estávamos trilhando para pedi-la em casamento. Ela disse um sim muito entusiasmado. E naquela mesma noite, começamos a conversar sobre começar uma família algum dia. Até começamos a economizar para comprar uma casa e até pesquisamos bons distritos escolares para quando tivéssemos filhos. Ela parecia tão comprometida em fazer isso funcionar quanto eu. Realmente achei que estávamos construindo uma boa vida juntos, mas tudo estava prestes a desmoronar por algo completamente estúpido. Uma noite, quando estávamos na cama depois de um longo dia de trabalho, ela me disse que tinha algo importante para contar. Fechei a pesquisa que estava lendo e ela me disse que vinha se sentindo inquieta recentemente. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela explicou que nunca teve a chance de se explorar quando era mais jovem, e sentia que tinha perdido isso. Talvez um estilo de vida sem amarras. Fiquei em silêncio por um tempo. Esse era um tema estranho para nós. Ambos só havíamos namorado 2 pessoas antes de nos encontrarmos, então éramos um pouco inexperientes. Eu disse a ela, conscientemente, que às vezes também pensava nisso, mas de forma distante. Afinal, estávamos felizes com a vida que levávamos. Lembrei-a de que muitas pessoas que vivem estilos de vida sem compromisso invejariam o que tínhamos juntos. Ela claramente não estava convencida, e isso fez meu estômago apertar. Naquele momento, percebi que ela estava tendo dúvidas sobre nosso relacionamento, embora eu não soubesse exatamente quais. Eu estava incrédulo. Perguntei se ela, uma mulher bem-sucedida em um relacionamento que a maioria das mulheres da idade dela trocaria tudo para ter, estava seriamente arrependida de não ter tido uma fase de curtição quando era mais jovem. Ela me disse que sim. Pior ainda, ela me disse que queria experimentar um último caso antes de nos casarmos oficialmente. Ela tentou suavizar a situação toda, dizendo que isso seria mais saudável para o nosso relacionamento a longo prazo porque ajudaria a se sentir mais segura sobre o futuro. Isso era um monte de besteiras, mas ela insistiu como se houvesse alguma lógica nisso. Como trair a mim enquanto estávamos noivos iria construir confiança no relacionamento? Toda a situação me machucava. Uma das principais razões pelas quais me sentia atraído por Shannon em primeiro lugar era porque ela não parecia ser do tipo curtidora. Ela parecia ser do tipo que respeitava nosso relacionamento. E eu sempre fui leal e comprometido com ela em troca. Fiz tudo o que eu podia para ser o melhor parceiro possível. E agora ela estava agindo como se eu não fosse suficiente. Quanto mais pensava nisso, mais raiva sentia. Ela não conseguia se sentir segura em nosso relacionamento porque não tinha sido aprovada por meia dúzia de caras diferentes quando era mais jovem? Então precisava dormir com um cara qualquer para ter certeza dos 8 anos de amor e compromisso que dediquei a ela? Eu disse a ela diretamente que não achava que isso era saudável e que não poderia concordar. Para minha surpresa, ela apenas pareceu desapontada e não insistiu mais no assunto. Ela descartou, dizendo que era apenas um pensamento aleatório, e isso encerrou a discussão naquele momento. Olhando para trás, isso deveria ter me deixado desconfiado. Eu não deveria ter deixado o assunto passar tão facilmente, mas realmente queria deixar esse tema feio para trás. Honestamente, achei que isso sairia de nossas vidas depois disso. E saiu, até 2 semanas depois, quando encontrei o telefone da minha noiva no balcão da cozinha enquanto estávamos cozinhando. Uma notificação apareceu de sua amiga Vanessa, e o conteúdo da mensagem foi suficiente para me deixar desconfiado. Combinado com o fato de que Vanessa era uma daquelas amigas que ainda viviam uma orgulhosa fase de curtição, eu sabia que precisava investigar mais.
Enquanto ela estava ocupada ali, peguei o telefone dela do balcão, inventei uma desculpa e saí. Tranquei-me no banheiro antes de desbloquear o telefone e abrir as mensagens dela com Vanessa. Enquanto eu rolava pela conversa, senti meu estômago afundar. As mensagens eram muito piores do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Elas estavam falando sobre o último caso de Shannon. Descobri que ela não apenas falou sobre isso comigo naquele dia, mas ela realmente foi em frente com a ideia. As mensagens com Vanessa eram vívidas, sem faltar detalhes e sem nenhum sinal de culpa. Ela estava se gabando de ter ficado com Lance, um dos desenvolvedores juniores do trabalho. E eu reconheci o nome. Ele trabalhava na equipe dela, sob sua supervisão. Eles vinham se encontrando depois do expediente para se divertir sem compromisso. Fiquei doente de raiva. Shannon descrevia o caso como se fosse algum tipo de vitória pessoal, dizendo que se sentia empoderada e livre por ter relações sem vínculos emocionais. Enquanto isso, Vanessa incentivava, chamando-a de destemida por viver sua melhor vida. Era como se eu não soubesse mais quem Shannon era. A mulher por quem me apaixonei nunca faria algo assim. Por curiosidade, voltei às mensagens anteriores à nossa discussão e confirmei o que vinha suspeitando. Sua amiga Vanessa foi uma das pessoas que plantou essa ideia estúpida na cabeça de Shannon. Isso, no entanto, não desculpa Shannon nem um pouco. Ela era uma mulher adulta que deveria saber distinguir entre bons conselhos e ideias idiotas que deveriam ser ignoradas. Desci furioso para a cozinha. Quando ela me viu, largou os utensílios e perguntou se eu estava bem. Joguei o telefone dela de volta no balcão e disse, e eu vi suas mensagens com a Vanessa. Ela me encarou por um momento e depois voltou ao que estava fazendo antes de eu voltar a falar. Ela tentou minimizar, dizendo que foi só um caso e insistiu que tinha me contado sobre isso. Não houve pedido de desculpas, nem arrependimento em seus olhos. Ela apenas respondeu enquanto eu a encarava em descrença. Lutei para manter minha raiva sob controle e disse que ela não tinha me contado que realmente iria dormir com alguém. Nós discutimos isso e decidimos que era uma má ideia. Ela tentou novamente e disse que mudou de ideia. Era algo que eu precisava fazer para ter certeza. Fiquei enojado com ela. Disse que ela não podia simplesmente mudar de ideia em algo assim porque isso nos afetava a ambos. Ela não estava tendo um caso, como continuava dizendo, ela havia me traído, simples assim. Toda vez que eu mencionava traição, o rosto dela escurecia, como se estivesse irritada por eu ousar insinuar que ela havia traído. Eu não me importava em dizer isso com todas as palavras, porque foi exatamente o que ela havia feito. Ela me traiu e agora estava casualmente guardando utensílios como se não tivesse acabado de destruir nosso relacionamento. Perguntei o que ela precisava saber com tanta certeza. No mesmo tom casual, ela disse que estava procurando clareza sobre se realmente éramos feitos para ficar juntos. Eu quis arrancar os cabelos. Era tão estupidamente irritante. Quis pegá-la pela camisa e sacudir para que caísse em si. Em vez disso, perguntei se os 8 anos que passamos juntos não eram prova suficiente de que nosso relacionamento funcionava. Ela apenas me olhou como se eu estivesse exagerando de novo. Disse apenas que era saudável explorar antes de se comprometer e que as pessoas fazem isso o tempo todo. Percebi que não havia como convencê-la. Ela estava ali, agindo como se seu último caso fosse um pequeno obstáculo no caminho, enquanto eu via a vida que queria construir com ela desmoronar na minha frente. A pior parte foi que ela não estava nem um pouco arrependida. Eu teria me sentido melhor se ela tivesse implorado ou tentado, mas ela só se preocupava em defender o direito de fazer o que quisesse sem enfrentar as consequências. Sua atitude casual sobre tudo isso me atingiu fundo. Não conseguia enxergar a mulher que eu amava na pessoa que estava na minha frente, tratando essa traição como uma experiência inofensiva. Disse que precisava de tempo para pensar e que passaria os próximos dias na casa de um amigo. Foi então que ela começou a perceber o quão mal eu estava lidando com isso, porque finalmente parou de guardar os utensílios e se aproximou de mim. Primeiro, disse que eu precisava me acalmar. Ela ainda disse, e então vamos conversar sobre isso. Esse foi meu ponto de ruptura. Gritei que ela sabia muito bem que eu nunca tinha dado permissão para ela ficar com outro cara. Ela ficou em silêncio depois disso. Eu geralmente sou uma pessoa quieta e acho que ela só tinha me visto gritar 1 ou 2 vezes. Então, ela estava visivelmente abalada com meu descontrole. Eu não tinha forças para sentir pena. Ela não merecia a minha compaixão. Deixei-a chocada na cozinha e comecei a andar pela casa, arrumando minhas coisas. Ela não se deu ao trabalho de me seguir ou dizer nada. Sabia que tinha realmente estragado tudo. Acho que estava com medo de me irritar ainda mais. Quando tudo estava no carro e eu estava prestes a sair, ela veio até minha janela para tentar de novo. Ela finalmente tentou se desculpar, mas era tarde demais. Disse que entraria em contato quando estivesse pronto e que agora ficaria na casa de meu amigo, ainda abalado com o que aconteceu. Não sei o que foi pior, o fato de ela ter me traído ou como ela agiu como se não fosse nada. O que sei é que estou acabado com ela.
Quanto mais cedo a tirar da minha vida, mais cedo poderei começar a me reconstruir. Mas jogar 8 anos fora assim é uma perspectiva tão dolorosa. Eu honestamente não sei por onde começar depois disso. Não sei o que fazer. A atualização. Shannon começou a me bombardear com mensagens. No início, eram todos pedidos de desculpas misturados com insistências de que tínhamos conversado sobre isso e que foi um mal-entendido. Ela dizia coisas como: podemos consertar isso se ambos tentarmos e não podemos terminar apenas por causa disso. Continuei ignorando suas mensagens, e, eventualmente, o tom delas começou a mudar. Ela passou de desculpas para justificar o que fez, dizendo que explorar era parte de descobrir o que queria a longo prazo. Ela teve a audácia de sugerir que eu também deveria tentar um caso. Ela argumentava que, assim, eu poderia entender como isso era libertador. Parecia pensar que, se eu experimentasse, entenderia por que ela fez o que fez e magicamente mudaria de lado. Ou talvez acreditasse que me deixar dormir com outra pessoa seria uma punição suficiente. Não respondi a nenhuma das mensagens dela. Já tinha decidido que estava acabado com ela e não queria me submeter à dor de ouvir mais. Em vez disso, liguei para outra pessoa, a esposa do cara com quem ela me traiu. Sim, o cara era casado e tinha até um filho. Apenas mais um nível de tristeza nessa história patética. Eu conhecia o cara vagamente e sabia ainda menos sobre sua esposa. Sabia que o nome dela era Amy, e isso foi suficiente para encontrá-la nas redes sociais. Enviei uma mensagem detalhando tudo o que minha noiva e o marido dela tinham feito. Compreensivelmente, ela não acreditou em uma palavra no início. Eu não tinha pensado em gravar as mensagens no telefone de Shannon, não achei que precisaria delas. Felizmente, Shannon me enviou muitas evidências incriminatórias diretamente, em forma de mensagens de desculpas. As mensagens, basicamente, eram confissões de culpa. Uma, em particular, onde dizia: "E não foi nada sério. Não existe nada entre mim e Lance." Essa mensagem foi suficiente para convencer Amy de que o seu marido estava misturando negócios com prazer. Naturalmente, ela ficou devastada ao descobrir o que o marido andava realmente fazendo no trabalho. Amy e eu trocamos algumas mensagens depois disso, e ela me disse que confrontaria Lance naquela noite. Ela pediu para que eu mantivesse contato, dizendo que isso ajudaria a se sentir menos sozinha lidando com tudo. Concordei. Não pude deixar de me sentir um pouco mal por ela. Ela estava em uma situação parecida com a minha, e eu tinha sido o portador das más notícias. Sabia que não era minha culpa, mas senti que devia pelo menos oferecer apoio moral. Mais tarde naquela noite, ela me contou sobre o confronto. Tentou expulsar Lance de casa, mas ele se recusou a sair. Então, ela foi ficar na casa de uma tia, levando o filho com ela e deixando Lance sozinho. Isso me deu uma sensação de satisfação. Fiquei feliz em saber que tanto ele quanto Shannon estavam a sós com sua culpa. Eu também tinha uma atualização para Amy. Disse que Shannon havia me mandado uma mensagem perguntando por que eu tinha contado a Amy sobre o caso. Ela me acusou de arruinar o casamento deles e de exagerar as coisas. Disse que eu não precisava envolver pessoas de fora no nosso relacionamento e nos nossos problemas. Respondi dizendo que ela havia convidado uma pessoa de fora para o nosso relacionamento, bem como para o corpo dela. Amy, ao contrário de Shannon, não achou que eu fiz nada de errado. Ela disse que era melhor descobrir agora do que mais tarde. Comentou que ela e Lance ainda estavam conversando, tentando resolver as coisas, mas que estava tão furiosa que queria se vingar dele. Eu estava com raiva de Shannon também, mas admito que não havia pensado em vingança. Perguntei o que ela tinha em mente. Amy apontou que a empresa deles tinha regras rígidas contra a fraternização entre funcionários, e o caso deles violava claramente essas regras. Ambos poderiam ser suspensos, no mínimo, especialmente se fizéssemos barulho sobre isso. Discutimos e decidimos que estávamos, de fato, irritados o suficiente para agir. Naquela noite, fizemos uma chamada e trabalhamos juntos em um e-mail que ela enviaria para a empresa. Decidimos que teria mais impacto vindo dela, já que era esposa do funcionário de menor escalão. Sentimos que a empresa se sentiria mais compelida a tomar medidas assim, caso fosse uma mulher reclamando. Passava da meia-noite quando finalizamos o e-mail. Incluímos todas as provas, mensagens que ela tinha retirado do telefone de Lance. Eram horríveis. Amy me contou o básico delas e ofereceu poupar os textos mais explícitos, mas insisti em ver tudo. Pode chamar de curiosidade mórbida, mas queria conhecer a extensão exata da traição. Na manhã seguinte, Amy enviou o e-mail, e a resposta veio em poucas horas. A empresa prometeu que levaria o caso a sério e agiu rapidamente. Não demorou muito para conduzirem uma investigação e descobrirem mensagens enviadas pelos canais da empresa. Havia evidências claras de conduta imprópria, como esperávamos. Para Shannon, foi pior porque ela era superior de Lance. Ele foi suspenso, mas ela foi demitida. Depois da demissão de Shannon, ela tentou entrar em contato novamente. Respondi dessa vez.
Ela me culpou por arruinar sua carreira, dizendo que destruí tudo por causa de um caso sem importância. Disse a ela que ela mesma havia feito isso e dormiu com um colega, sabotando seu relacionamento e sua carreira. Acrescentei que ela havia montado as peças para sua própria queda, e o karma fez o resto. Mas parecia que o karma ainda não havia terminado com ela. Mesmo com a demanda por desenvolvedores seniores no mercado, Shannon estava lutando para conseguir qualquer oferta de um novo trabalho. Ela me disse isso diretamente, tentando me fazer sentir pena dela, mas eu realmente não me importei. Bem, isso não é completamente verdade, adorei saber disso. Eu disse que estava com raiva dela por destruir nosso relacionamento, mas o que sentia mais era decepção por ela ter seguido o conselho idiota de sua amiga cabeça de vento. Eu ainda não conseguia acreditar que Shannon foi burra o suficiente para cair nessa conversa de que ela precisava explorar mais as suas opções, antes de se comprometer de verdade. Sua voz tremia enquanto dizia que não tinha mais nada. Ela alegou que o caso mostrou que eu era a pessoa com quem queria passar o resto da vida. Mas agora tudo estava perdido. Também lamentou que sua carreira, pela qual havia trabalhado tanto, estava arruinada. Respondi que, se ela precisava dormir com outro cara para perceber que eu era o certo, então ela nunca me mereceu. Também disse que estava feliz por ela ser considerada tóxica em sua área agora. Acrescentei que ela ainda era jovem e tinha tempo para se reinventar. Se nada mais desse certo para ela, sugeri que ela poderia tentar o OnlyFans. Antes de bloquear seu número para sempre, dei um último conselho e disse que Vanessa, sua amiga, era uma solteirona amarga que tentava sabotar os relacionamentos de outras mulheres e que Shannon faria bem em cortá-la de sua vida de vez. Mas se não o fizesse, tudo bem. Era tudo problema dela agora. Lance voltou ao trabalho algumas semanas depois, mas estava pensando em pedir demissão porque não aguentava os cochichos e olhares. Amy me contou como as coisas ficaram entre eles e estão se divorciando. Uma ex-colega revelou que teve um caso com Lance quando ainda trabalhavam juntos. Isso foi o suficiente para Amy decidir terminar. Amy e eu continuamos bons amigos, e, para responder à pergunta que normalmente surge, não estamos namorando e nem planejamos isso. Não somos o tipo um do outro, e ambos precisamos de um tempo longe de relacionamentos. Não tenho certeza se algum dia conseguirei confiar plenamente em outra pessoa novamente. Mas posso dizer que com certeza é algo bom termos esse apoio mútuo, enquanto nos esforçamos para reconstruirmos as nossas vidas. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. O fato dela agir como se a traição dela fosse um problema menor mostrou o quanto ela valorizava o relacionamento e os sentimentos do OP. Traição não é algo que simplesmente acontece, mas sim é uma escolha. E ela fez essa escolha por livre e espontânea vontade, ignorando completamente tudo o que ele disse e demonstrou. Infelizmente, existem muitas pessoas que precisam tomar um sacode da vida para acordarem, já que, quando têm tudo o que dizem querer, não valorizam absolutamente nada. E isso vale tanto para ela quanto para o seu amante, que também tinha uma família. Ademais, a falta de remorso ou aceitação de sua responsabilidade só pioraram ainda mais as coisas. Definitivamente, se distanciar dessa pessoa insensível, tóxica e manipuladora foi a decisão certa. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.